Pessoal, em razão da paralisação dos entregadores do iFood da semana passada, né, talvez o iFood entra no centro da discussão em virtude da maior demanda por entrega de produtos em momento de pandemia, mas algo que já se discutia no mundo do trabalho em relação ao Uber. Então já se reconhece um processo de uberização da economia, que é esta sistemática de organização do trabalho em que o trabalhador passa a prestar seus serviços a partir dessas plataformas digitais. Então há uma série de discussões a respeito da necessidade, de uma nova regulamentação desta questão social. Então a primeira grande discussão que nós tivemos aqui no Brasil, não só no Brasil, é uma discussão que se dá no mundo todo, houve uma decisão incipiente lá em Londres, no tribunal londrino, na Inglaterra, em que teria havido o reconhecimento de vínculo. E a partir dessa possibilidade de reconhecimento do vínculo, obviamente, pela atuação mundial dessas plataformas tecnológicas, Uber ou iFood, essa discussão se espalhou por todos os cantos do planeta. E no Brasil, quando a gente pensa nessas discussões, nós iniciamos essas discussões com duas grandes decisões de primeira instância mais paradigmáticas de duas varas do trabalho de Belo Horizonte, e cada uma dessas varas chegaram a conclusões distintas, uma de que não havia relação de emprego e outra de que havia relação de emprego. A partir da perspectiva, a partir do ponto de vista, a partir da premissa adotada, podemos dizer que cada uma delas chega a uma conclusão juridicamente possível. Então nós teríamos, de um lado, aqueles que entendem que é impossível o reconhecimento do vínculo de emprego nos moldes da CLT, então uma CLT construída por uma primeira revolução industrial, e estaríamos agora na quarta revolução industrial, numa gig economy, numa economia disruptiva, em que a aplicação desses meios tecnológicos, dessas inovações, eles estariam em descompasso àquele mundo do trabalho pensado na CLT. Então, para uns, haveria a inviabilidade do conceito jurídico de subordinação de ser encontrado ou identificado nessa relação, pelo simples fato de que há uma maior liberdade de conexão no aplicativo, da prestação de serviço, dos horários de prestação de serviço, então essa maior liberdade inviabilizaria. Por um outro lado, entende-se que o algoritmo seria uma fórmula moderna de se ter a direção, o poder diretivo do empregador, que se revela o poder diretivo do empregador que se revela no modo da realização dos serviços. Então são situações bem diversas. E chega-se a essa conclusão pelo fato de que não há liberdade do trabalhador, como um trabalhador autônomo, como uma autonomia da vontade plena para definir preço dos seus serviços, forma de prestação do serviço. Então a possibilidade desse controle, dessa fiscalização, dessa supervisão, por parte do aplicativo, haveria aí o fundamento para o reconhecimento do vínculo de emprego. Então é uma discussão jurídica que, ao meu ver, pela decisão tomada no TST neste ano, essa situação ou quanto à possibilidade do reconhecimento do vínculo de emprego estaria afastada. Então nós não teríamos, dentro do nosso modelo de pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, a possibilidade do reconhecimento de vínculo de emprego. Mas embora o Tribunal Superior do Trabalho tenha reconhecido, pela sua turma de ministros, a inviabilidade do reconhecimento do vínculo de emprego, ficou consignado no voto de que estamos diante de um fato social relevante em que é necessário o encaminhamento e a solução. Qual a solução? Política legislativa. Então a gente precisaria aí começar a desenvolver uma lei específica para aqueles trabalhadores de aplicativos. Isso não é uma iniciativa que acontece só no Brasil, mas em todo o mundo, com a discussão na Califórnia, nos Estados Unidos, de uma lei incipiente que possa conduzir essa situação. Não é uma situação nova no direito brasileiro, então o direito brasileiro, embora nós tenhamos duas situações distintas, relação de emprego com todos os requisitos, principalmente a subordinação. Do outro lado, nós temos o trabalho autônomo,
que é um trabalho em que, pela maior liberdade, a aplicação do 593 e 594 do Código Civil, eu tenho, por parte do prestador do serviço, ampla autonomia da vontade para fixar as condições do trabalho sem a intervenção do Estado. Então, diante dessas duas situações, outras surgem, né? Então a doutrina já reconheceu essa zona grise, né? Essa zona cinzenta, que para alguns, para a própria academia haveria aí uma para-subordinação, então nós teríamos uma situação entre relação de emprego e o trabalhador autônomo, nós teríamos situação intermediária de para-subordinação, em que subordinação seria substituída pelo conceito de colaboração, tendo em vista de que não há prestações episódicas, mas há uma integração efetiva do trabalhador dentro da atividade econômica desenvolvida por esse tomador de serviço. Então, é uma situação intermediária. Aqui no Brasil nós não temos legislação para isso, mas existe um movimento legislativo, né? Isso começou com a lei do representante comercial lá atrás, existe a lei do salão parceiro, existe a lei do corretor de imóveis, uma série de legislações em que há neutralização da relação de emprego. O Supremo Tribunal Federal, né, discute se há a possibilidade da lei de forma a priorística, ou seja, independente da primazia da realidade, independente da identificação desses elementos de enquadramento da relação de emprego, se haveria a possibilidade da lei, por uma opção legislativa, neutralizar essa relação. Neutralizar para que essa relação de emprego seja uma relação de trabalho. Então há essa discussão. Mas, de qualquer forma, também podemos reconhecer que algumas destas propostas legislativas de estratificação, como no salão parceiro, decorrem, por exemplo, da evolução da jurisprudência, que chega à conclusão de que em contratos de parceria, como se dá nos salões de cabeleireiro, em que eu tenho um percentual do volume de trabalho, em que há a possibilidade de uma maior liberdade de remanejamento da agenda, não haveria a possibilidade de se caracterizar estas efetivas condições de trabalho. Então, se por um lado a gente discute em flexibilização, que é o quê? Trabalhar com direitos, né? Então, a negociação coletiva, a prevalência do negociado sobre o legislado 611-A está dentro desse universo da relação de emprego. Por outro lado, nós temos um outro caminho de flexibilização que não está na relativização ou mesmo na readequação de direitos trabalhistas a partir da ideia de uma relação de emprego estabelecida, mas na possibilidade de pegar um universo de trabalhadores estratificados e tirar por parte da lei, por neutralização da lei, da aplicação da relação de trabalho. Então, quando nós nos deparamos com essa evidência, o Uber ou o iFood estão nessa mesma situação porque estão na zona gris. Então, a ideia que se faz necessária é de que haja uma legislação específica e que possamos não garantir todos aqueles direitos da CLT, mas que por uma discussão no fórum competente, no ambiente competente, legislativo, poder reconhecer direitos mínimos para essa relação, diversos daquele que acontece em relação ao empregado. A semelhança do que a lei do representante comercial já fez, né? A indenização de 1/12, a necessidade de um pré-aviso para o rompimento unilateral do contrato, são alguns dos exemplos, né? Alguns dos exemplos que a gente consegue identificar em que há uma adoção de uma solução alternativa que ao mesmo tempo garanta um patamar civilizatório mínimo, nos termos que o ministro Maurício Godinho usa, ou o mínimo existencial do ministro Fachin, do STF. Agora, de qualquer forma, eu já defendi em alguns livros, de que em qualquer desses níveis, né, então se a gente sai lá do centro, que a relação de emprego passa por situações de para-subordinação e chegamos a situações de autonomia, a diferença, até pelo fato de sempre existir um poder residual de controle em qualquer desses contratos e atividades, nós teríamos nos elementos da relação de emprego
diversas intensidades. Embora o Ministério Público do Trabalho, um trabalho realizado sobre isso, entende que o artigo 2º, quando fala em direção da prestação pessoal do serviço, permite que isso se dê, a prestação pessoal, a direção da prestação, se dê através de meios tecnológicos, o que reforçaria a ideia do reconhecimento da relação de emprego, ao que me parece afastado pelo TST, e é necessário buscarmos algumas alternativas. Por fim, enquanto não venha essa lei, e diante de todas essas intensidades, qualquer destas leis que venham trabalhar com a ideia de contrato-atividade, persiste a situação de vulnerabilidade do trabalhador que deve ser observada. Enquanto não houver lei, acredito que esse trabalhador vulnerável que transborda por alguma situação do direito do trabalho deva ser recepcionado no direito civil, na prestação de serviços do 593, 594, de uma forma diferenciada, ou seja, Código Civil de 2002, através de cláusulas abertas, preceitos jurídicos indeterminados, uma vez que sustentados em eticidade, sociabilidade e operacionalidade, tem uma série de ferramentas que possam, já que não temos condições dentro do plano da legalidade de regulamentar essas relações que transbordaram ao direito do trabalho, nós teríamos algumas ferramentas, sim, que possibilitariam um maior equilíbrio. Então eu chamaria atenção para o 187, a teoria do abuso de direito, o 521, princípio da boa-fé, do princípio da boa-fé objetiva, 521 ou 421, acho que é 521 mesmo, princípio da boa-fé objetiva, onerosidade excessiva, reequilíbrio. Então, já passei por uma série de discussões de que o 442B, né, permitiria, ao relativizar a não eventualidade, ou mesmo o fato do prestador de serviço ter uma exclusividade com o tomador, quando após a reforma, o 442B relativiza esses dois pontos centrais da relação de emprego, não acredito que há aí a possibilidade de uma pejotização ampla. Há a possibilidade de forma discricionária de adotar outros modelos para a inserção do trabalhador no ambiente de produção, no meio ambiente de produção. Então acredito que não há essa possibilidade, como é defendida por alguns doutrinadores, mas acredito sim de que, não havendo a ferramenta legal necessária para o tratamento, nós teríamos aí no direito civil, principalmente na boa-fé objetiva, nas cláusulas abertas, na possibilidade de revisão dos contratos, ter a possibilidade, enquanto seja reconhecido esse aspecto civil e não meramente trabalhista, a possibilidade de se haver um reequilíbrio. E uma discussão muito interessante que se dá nesse sentido é não no reconhecimento de direitos trabalhistas, mas numa série de ações civis públicas que durante a pandemia da Covid-19 passa a tratar do direito da preservação de um meio ambiente do trabalho equilibrado, do trabalho, e aí eu falo em trabalho no sentido lato, na possibilidade do Ministério Público do Trabalho, por ação civil pública, buscar tutelas específicas que façam que cada um dessas plataformas, né, que são reconhecidas como intermediárias e não empresas de transporte, que elas passam a ter a obrigação de garantir equipamentos de proteção, máscaras, álcool em gel ou qualquer outra necessidade para esse trabalhador. Então, eu acredito que enquanto não houver a legislação, embora haja, por outro lado, a defesa de que decisões desta natureza excedam a legalidade, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, eu acho que há um campo muito grande no direito civil para que possa avançar essas questões e garantir um maior equilíbrio.